Olá a todos, boa tarde, sejam bem-vindos à nossa live. Hoje a gente vai conversar com a Carol Lara e com o André Dweck, que são sócios da Dweck Realty, que é uma empresa imobiliária que trabalha desde 2012 com imóveis na Flórida e que foi adquirida há 3 meses atrás pela One Sotheby's, que é uma agência internacional de real estate que tem presença em mais de 72 países. Eu queria agradecer muito a Carol e o André, que são 2 amigos e parceiros, por aceitarem esse convite. O assunto imobiliário na Flórida é um assunto que atrai sempre muitos investidores. Então, a gente vai, enfim, tentar esclarecer as principais perguntas que a gente recebeu, mas a gente também está aberto a receber perguntas durante essa live. Muito obrigada pela participação. E eu queria já começar fazendo a primeira pergunta, e a pergunta mais óbvia, que é: quem está comprando e quem está vendendo na Flórida hoje? Bom, vou começar Primeiras aqui. damas, Carol, pode começar. Ótimo. Não, a gente agradece também, é uma honra poder estar falando com o público da XP, pelo convite, Lívia. É uma grande amiga e parceira aqui também, e eu acho que a gente tem muita coisa bacana para conversar hoje. Então, quem está comprando, quem está vendendo? Vários tipos de grupos diferentes. A gente tem, no sul da Flórida, a gente tem um mercado que é um pouquinho diferenciado do resto dos Estados Unidos, por a gente ter um público estrangeiro muito grande, tá? Então, a gente está vendo o estrangeiro vendendo muito hoje, ou porque deixou de usar, ou porque os custos ficaram muito altos, ou porque não vai poder vir para cá tão cedo. Mas a gente também está vendo uma movimentação interna, tanto local do sul da Flórida, quanto nacional, tá? Então, a local, quem é? A local é quem mora a gente está numa área bem paradisíaca aqui, né? A gente tem sorte, está num lugar que é desejado, sol, praia, um clima maravilhoso, geograficamente falando, super bem colocado também. Então, mas quem já mora aqui não está querendo ficar dentro de apartamentos. Os prédios aqui são altos, a gente divide elevador com muita gente, então a gente está vendo pessoas daqui botando os apartamentos para vender e mudando para casas e para lugares menos densos. Ao mesmo tempo, a gente está vendo pessoas de Nova York, e depois o André vai falar um pouquinho do porquê, falando mais dos movimentos agora, mas pessoas de Nova York, da Califórnia, de Boston, de lugares mais afastados, mais frios, com impostos mais altos, vindo para cá também. Essas pessoas, elas tendem a procurar, quem trabalha mais no mercado financeiro e banco, tendem a procurar apartamentos na área de downtown. Então, eles estão procurando apartamentos com características específicas, pé direito, alto, arejado, varanda, vista, sol, então não é qualquer tipo de apartamento. E também estão procurando casas em lugares um pouco mais afastados, um pouco mais para norte. Então, a gente está vendo de tudo um pouco, ao mesmo tempo, coisas que muita gente que já queria fazer essa mudança, mas que com o Covid deu uma acelerada. Então, tem vários tipos de movimentações e de compradores aparecendo agora. Não, concordo, Carol. Obrigado, Lívia, pelo convite. Todo o pessoal da XP, para a gente é sempre uma honra participar dos eventos de vocês e compartilhar um pouquinho da nossa experiência aqui no mercado americano. E só complementando, então, o que a Carol falou, essa questão dos americanos do norte e da costa leste americana, que estão vindo bastante para a Flórida. Também muita gente de Chicago, de Washington e, surpreendentemente, pessoas de São Francisco, mais ao norte da Califórnia, por alguns motivos. Primeiro motivo é a questão tributária, que esses estados têm imposto de renda estadual e a Flórida é isenta, só tem um imposto de renda federal. Então, muita gente já estava se mudando antes da pandemia. Em torno de 1.000 pessoas por dia se mudavam para a Flórida. Então, é um número muito alto. E agora, as estimativas é que esse número dobre, em torno de 2.000 pessoas por dia. Então, além dessas questões tributárias, também tem a questão do clima, lógico, mas a pandemia deu um alerta para muitas pessoas, por exemplo, de Nova York. A gente tem vários clientes que estão vindo de Nova York e com a pandemia viram muita gente, foi um maior foco do coronavírus lá, aqui principalmente nessa parte da região da costa leste americana, e
quem mora em Manhattan ficou o dia inteiro com aquela sensação de que estava alguma coisa de errado, aquele barulho de ambulância, o eco entre os prédios. Tem até uma cliente nossa que até a gente conversa com ela há algum tempo, e ela era contra morar na Flórida e o marido sempre quis. E ela falou que ela ficou sentindo durante 60 dias a sensação do 9/11, que foi aquele monte de bombeiro, aquela polícia, quando teve o problema das Torres Gêmeas, só que durante 2 meses. Então, as pessoas também estão um pouco traumatizadas, e aí junta a questão do clima, a questão dos impostos, a questão da pandemia e a questão da oportunidade, porque quem vem de Nova York, de um apartamento pequeno, acaba comprando um imóvel muito bom na Flórida. Então, isso é uma coisa que está dando muita liquidez, é um dinheiro novo. A classe média de Nova York é bem mais rica que a classe média da Flórida, então eles conseguem morar melhor, e tudo isso que é a questão de arquitetura, né? Para quem não sabe, a minha sócia, a Carolina, também é arquiteta, então a gente sempre percebe muito a questão do comportamento e traz um dinheiro que ninguém estava esperando. Então, isso acaba compensando a questão dos latino-americanos, principalmente, que estão vendendo seus imóveis por uma questão de despesa, por uma questão, às vezes, de já ter usado o imóvel, ou muita gente acabou voltando, por exemplo, o Brasil. Eu tenho vários amigos que acabaram voltando porque tinham a renda em real, e aí a renda diminuiu em dólar, então voltaram para o Brasil e colocaram os imóveis aqui, muitos imóveis para alugar, para ter uma renda em dólar, que seria fantástico. Então, a gente tem esses dois movimentos de compra e venda. Perfeito. André, Carol, eu estava lendo hoje no New York Times, tinha uma reportagem de uma economista do Street Easy, que fez uma entrevista com pessoas em Nova York que estavam pretendendo se mudar. Enfim, o que acontece? As pessoas ficaram trancadas em casa 2 meses e começaram a pensar na própria casa. O nova-iorquino, em geral, a gente sabe que passa pouco tempo em casa, e eles passaram muito tempo em casa, então repensaram muito a vida. E a pesquisa dizia que 70% planejavam se mudar no próximo ano, 30% nos próximos 6 meses, e a demanda número 1 deles era mais espaço, mais luz e ter uma lavanderia dentro do apartamento. Faz sentido essa pesquisa? O que as pessoas, os clientes que ligaram para vocês depois dessa crise, o que eles repensaram na vida deles e nos imóveis deles? É engraçado, bom, vou tomar a liberdade de responder essa pergunta, que meu lado arquiteto grita nessa hora, né? E eu tenho conversado com alguns arquitetos incorporadores, e do Brasil, inclusive, e no Brasil está tendo a mesma demanda, inclusive, até um pouco pior do que a nossa, porque no Brasil tende-se a fechar varandas, a fazer ambientes muito pequenos. Estava um movimento no Brasil de apartamentos muito compactos, então está acontecendo lá também. E aqui é a mesma coisa, e é tudo uma questão de... é tudo muito relativo. Para a gente na Flórida, o que é um apartamento pequeno, para o nova-iorquino é um mundo, né? E a gente está vendo exatamente isso, o pé direito, ter janela, ter verde. A gente tem uma pessoa que falou, nunca mais quero morar no apartamento virado para o norte, que aqui nos Estados Unidos é o oposto do Brasil, não bate sol no norte, né? Na fachada norte. Porque eu preciso de sol entrando no meu apartamento. E a gente está vendo que a realidade de muitas pessoas, até as empresas estão vendo que elas estão até economizando com as pessoas trabalhando de casa e que não está sendo tão ruim assim, né? Então, a realidade é que a gente vai precisar ficar mais em casa, vai precisar mais tempo, vai trabalhar, então tem que ter isso, né? E a gente está vendo, sim, a demanda de quem vem de lugares muito densos e compactos como Nova York, valorizar a iluminação, ventilação, o espaço, o pé direito, e quem está num apartamento, valorizar áreas externas. A gente tem uma pessoa que ela pinta, ela é artista, e ela falou, preciso sair, eu não tenho para onde ir, então preciso de uma casa com área externa, quem tem criança. Então é tudo muito relativo do que a pessoa está buscando. Mas quem vem de lugares densos e metrópoles, geralmente é exatamente isso que eles estão buscando. Perfeito. E então, mais um ganchinho nisso, a gente até deve ver, tanto aqui quanto no Brasil, de todos os lugares, um impacto nos incorporadores, como os incorporadores estão planejando os prédios e as cidades de acordo com o que está acontecendo agora. Eu tenho certeza que vai ter muito incorporador mudando os planos do que tem para lançar por aí.
Só complementando, Lívia, uma informação importante. A gente, principalmente o brasileiro, ele não tem muita noção do que é Miami, né? Mas a gente tem 3 condados aqui no sul da Flórida. O condado de Miami, que é o maior condado, que pega lá do sul, de Homestead, até a cidade de Aventura, pelo famoso shopping de Aventura, que todo mundo conhece. Tem o segundo condado, que é de Broward, que é muito conhecido ali por Fort Lauderdale, Weston e Pompano Beach, que são regiões conhecidas dos brasileiros, e o condado de Palm Beach, que pega Boca Raton, Delray e vai até Palm Beach. E tem um comportamento diferente entre essas regiões por uma questão de demografia também. Como exemplo, Miami-Dade County, 76% das pessoas que moram lá não são americanos. Então, 3/4 não são americanos. Aí você já pega, por exemplo, a Carol mora em Miami Beach. Eu moro em Boca Raton. Boca Raton é Palm Beach County. Onde eu moro, 74% são americanos. Então, 3/4 são americanos. Então, é bem inverso. Tanto que eu moro num condomínio que tem 700 casas, 65% dos moradores são de Nova York e New Jersey. Então, é um comportamento também muito diferente das pessoas e do que elas buscam, porque lá para o sul, né, a parte do sul onde a gente fala que é Miami para baixo, ali de Aventura para baixo, é uma coisa muito mais de condo, né, de apartamento, e aqui mais para o norte é mais residencial, mais casa. Perfeito. Quer dizer, a gente falou muito, então, da pessoa que mora nos Estados Unidos, o que ela está pensando e os movimentos migratórios que a gente está vendo. Mas agora eu acho que vale a pena a gente falar também, a gente tem muitos ouvintes aqui que têm imóveis aqui como segunda casa, e não como... Então, muito provavelmente, eles não ficaram na quarentena aqui nos Estados Unidos, eles provavelmente ficaram nas suas casas no Brasil. Tá? Então, esses clientes que têm como uma segunda casa, ou até mesmo como investimento, que eles sublocam ou compram para vender depois, como é que esse público assim, tem procurado vocês? Eles têm repensado essa segunda casa, eles têm repensado esse investimento, enfim, como é que eles têm, quais são as principais perguntas, as principais demandas desse público? Quer que eu comece e você termina, André? Uma coisa a gente se antecipa. Eu começo agora, a parte mais numérica eu começo, a parte mais arte e arquitetura a Carol começa. Essa questão é uma pergunta bem interessante, né? Porque a gente analisando o comportamento dos brasileiros que compraram aqui, principalmente depois da crise, vamos falar nos últimos 10 anos, muita gente foi uma compra de oportunidade cambial. Então você vendia um imóvel em São Paulo, no Rio, com 1/3 do valor, você comprava um imóvel em Miami, em várias regiões. Então foi muita oportunidade. Isso sem contar em Orlando, porque é mais barato ainda, porque é um outro tipo de construção, né? Para quem não sabe, os imóveis em Orlando não têm exigência do código de furacão. Então as janelas não são anti-impacto, a casa não precisa ser inteira de tijolo, então o custo da obra sai em 30%, 40% a menos do que a exigência do sul da Flórida, que tem o código de furacão. Então são obras mais pesadas, são casas mais parrudas. Então, baseado nisso, quem comprou nessa época de oportunidade, porque era barato, porque era o custo barato, hoje está repensando. Primeiro, se a pessoa só usava, aí começou a ficar uma desfalta, porque ela vai usar menos e está usando menos, principalmente com a questão cambial, né? Nem só de carregar o custo do imóvel, muitas pessoas fizeram mortgage, né, que é o financiamento, condomínio, IPTU, tem alguém para administrar o imóvel, mas também o custo da viagem. Então, antes, a gente lembra, eu mudei para cá em 2012. Muitas pessoas me falavam assim, olha, sai 1/3 do valor eu viajar para Miami do que para o Nordeste do Brasil. Então, as pessoas trocavam o Nordeste brasileiro, tem lindas praias, tem o mesmo clima de Miami, e vinham para cá, essa conta. Uma coisa antecipou, todos os nossos clientes que tinham mortgage e que os apartamentos estavam desocupados, a gente ligou um por um, nesse momento da crise, perguntando se eles não queriam alugar os imóveis. Por quê? Porque pelo menos ele ia se pagar e a gente esperava passar a crise. É como se estivesse num fundo de investimento e tá na crise e falar assim, eu vou ficar com caixa. A liquidez de aluguel, o mercado de aluguel está super aquecido, porque tem pessoas que estão se mudando muito na pressa, muito desespero, principalmente os americanos, e pessoas também que já estavam aqui em outras regiões, conforme a Carol falou,
e querem dar um upgrade. Morava num apartamento pequeno, quer para uma casa, morava num apartamento mais afastado, quer ficar mais perto do trabalho. Então, teve esse comportamento das duas pontas, que eu acho que é interessante. Então, tem brasileiro vendendo sim, tem muito brasileiro comprando, porque tem oportunidade, tem bastante oportunidade. Algumas regiões, como Sunny Isles, que é uma região super conhecida dos brasileiros, entre Bal Harbour e Aventura, que foi dominada de 2012 até 2015 entre brasileiros e russos, duas moedas que se desvalorizaram muito perante o dólar. Então, as pessoas hoje estão fazendo a conta em real, comprou um imóvel lá por $500 mil com $1 a 2, era R$1 milhão. Se ela vendeu hoje por $400 mil com $1 a 5, são R$2 milhões. Então, tem gente fazendo a conta em real. Então, isso também é um fator muito interessante que a gente nunca incentivou nossos clientes a pensar em real. Nunca. Até porque eu sou contra. O investimento foi feito em dólar, tem que pensar em dólar até o final. Mas as pessoas agora estão pensando em real. Mesmo com a nossa não sugestão de pensar em real, mas elas estão vendo que tem um ganho muito grande. Então, acaba vendendo abaixo do preço. E eu acho também que tem... toda crise tem grandes oportunidades, né? E tem muita gente vendo as grandes oportunidades agora. Então, tem gente que precisa vender, que não deu conta de manter o imóvel aqui. Infelizmente, né, teve um business que fechou, não deu certo. E elas precisam vender, e aí faz a conta em real e vende muito barato. Mas a gente tem muito cliente também que está vendo a grande oportunidade. E às vezes eles têm um imóvel na mão que desvalorizou um pouquinho, mas tem outros investimentos, até na área comercial também, que a gente está vendo que está desvalorizando mais ainda. Então, tem gente que está sabendo identificar isso e está movendo o dinheiro aqui dentro mesmo. Tem gente que tem que levar de volta, não tem que fazer. Mas eu acho que quem pode manter o dinheiro aqui, movimentar aqui, e nem que seja um apartamento que quando aluga não dá retorno. Então, vende, põe o dinheiro no apartamento que aluga bem, que tem um retorno mensal. Quem está sabendo identificar isso também vai fazer ótimos negócios agora. E a gente está vendo um pouquinho de cada. Quem quer fazer dinheiro e quem quer movimentar e quem tem que voltar com o dinheiro para o Brasil. Entendi. Eu vou aproveitar o gancho aqui sobre a oportunidade que os dois falaram e vou fazer uma pergunta aqui de um cliente muito querido nosso que ele mandou para a gente, que é o seguinte: quais as áreas, tipos de empreendimento na Flórida que têm maiores chances de valorização, dado que o mercado já valorizou muito nos últimos 10 anos? Bom, pergunta financeira começa, tá, Carol? Tá bem. A região que eu moro aqui é um mercado muito maduro e menos volátil, que é essa região de Fort Lauderdale até Palm Beach, porque tem 3/4 da população são de americanos. Então, um mercado mais maduro, não teve tanta volatilidade. Então, uma oportunidade, porque não subiu tanto. Os mercados que dependiam mais do estrangeiro, teve muita volatilidade de imóveis que chegaram a subir 60%, 70% e caíram 30%, 40%. Então, é um mercado que é mais difícil de você acertar o time. Mas é um mercado que, vamos comparar com o mercado financeiro, é como você carregar uma ação, e uma ação boa, e você sabe que aquela ação, ao longo do tempo, você vai ganhar dinheiro. Esse mercado é o mercado de Fort Lauderdale, Boca Raton, Palm Beach. E você fazer um day trade, que é mais comprar na hora certa, fazer um dinheiro rápido. Então, são dois mercados distintos, com oportunidades. Aí depende muito, lógico, do perfil do cliente. A gente, como especialista no mercado, a gente analisa também algumas pegadinhas que tem no mercado. Tem várias regras de condomínio que você não pode vender no primeiro ano, porque eles não querem especulação de investidores. Tem várias regras de condomínio que eles não deixam você alugar no primeiro ano pelo mesmo motivo. Tem outros lugares que não permitem aluguel de curta temporada, que é uma briga enorme da cidade de Miami, uma briga institucional contra o Airbnb. Então, tem muita gente comprando imóveis pensando no short term rental, né, que é essa aluguel por temporada, e depois fica com um mico, e aí tem que vender mais barato, porque ele comprou com um propósito. E Orlando você consegue fazer isso muito bem. Na verdade, não Orlando, a cidade de Kissimmee, Davenport, que são cidades que tiveram um acordo com a cidade de Orlando e com o governo para não atrapalhar os hotéis. Então, a gente tem um pouquinho de tudo. Concorda, Carol?
Vocês estão me escutando bem? Tá, que minha internet saiu um pouquinho. Eu Agora sim. concordo, eu até adicionaria Ah, tá ótimo. Qualquer coisa me avisa. Mas eu concordo e até adicionaria um ponto a mais, que sempre que alguém chega aqui falando, onde é um bom investimento? A gente sempre tem uma pergunta de volta. Qual é o seu objetivo? Porque tem gente que tem objetivo de ter rendimento a curto prazo. Eu preciso todo mês pingando alguma coisa. Não, eu não gosto de vender, eu só gosto de deixar alugado. Não, meu negócio é girar. Eu quero comprar na baixa para vender na alta. Então, a nossa pergunta para a pessoa é sempre assim: qual é o seu. Você quer ir para. A gente ainda tem um nível a mais. Você vai vir morar aqui? Você vai administrar diretamente? O quanto você quer estar envolvido nesse investimento? Então, existem vários tipos de ótimas áreas para se investir, vários tipos de imóveis, inclusive. Às vezes é o residencial, às vezes é o comercial, às vezes é para Orlando, às vezes é Miami, mas depende muito do que o cliente está buscando também. Então, a nossa pergunta de volta é sempre qual é o seu objetivo. A gente até entra um pouquinho, às vezes, não diria que é demais, mas a gente entra um pouquinho na vida da pessoa para ter certeza que a gente está direcionando para o caminho certo. Mas quem quer alguma coisa a curto prazo, Orlando é uma ótima opção. Os terrenos são mais baratos, a construção é mais barata. A gente vai ver o que vai acontecer com Orlando agora, mas o aluguel em Orlando é uma coisa que gira muito, muito bem. O imóvel comercial aqui é um imóvel muito fácil de administrar, porque não tem. Aqui a gente paga. Aqui o IPTU e o condomínio é responsabilidade do proprietário, né? Quando você tem um imóvel. Então, e toda a manutenção também. Estragou geladeira? Proprietário. Deu um vazamento? Proprietário. Então, quando a gente vai para imóveis que a manutenção é menor e que esse trabalho do dia a dia também é menor, vale mais a pena. Em contrapartida, se é uma pessoa que mora aqui, quer botar a mão na massa, as casinhas de baixa renda em lugares, né, um pouco mais baratos, eles têm um potencial imenso. Então, a gente tem vários lugares. Nesse momento, tem lugares que, por serem muito turísticos, estão desvalorizando muito, que é o caso de Sunny Isles, que o André falou, que é o caso assim, mais dos lugares de praia, onde muito turista comprou e não está dando conta de pagar agora. Então, está tendo oportunidades que a gente nunca viu, mas são esporádicos, não é como uma regra. Mas essa pergunta é fácil, mas é difícil responder, entendeu? Entendi. Ainda nesse gancho, segundo o site Moody's Investor Service, eles pesquisaram o nível de inadimplência de cartões de crédito nos Estados Unidos durante essa crise, de auto loans, né, os empréstimos de carros, e os mortgages são as hipotecas. Tá? E segundo esse site, o nível de inadimplência nos cartões de crédito e nos empréstimos de carros, financiamento de carros, subiu, mas a parte de mortgage continua bem baixa e bem estável, quer dizer, as pessoas estão pagando os seus mortgages. Então, eu suponho, vou fazer a pergunta para vocês, são os especialistas, que diferente da crise de 2008, 2009, onde muito banco pegou de volta os imóveis porque as pessoas não estavam conseguindo pagar e aí depois liquidavam no mercado com 30%, 40% de desconto, nessa crise a gente não tem visto muito isso, certo? Com certeza, a pesquisa está perfeita. Alguns fatores, né? A taxa de juros super baixa. Então, o americano hoje, ou residente, né? O estrangeiro residente fiscal aqui nos Estados Unidos, ele consegue taxas abaixo de 3% ao ano, dependendo o crédito até 1,9%. Uma coisa que então tem muita gente até refinanciando os imóveis para não ter problema de inadimplência. Segundo, teve uma ajuda agora do governo e vários bancos cederam de 2 a 3 meses, que não é uma carência, mas eles jogam lá para frente a parcela, né? Então você acaba pagando na última, então ele empurra o teu empréstimo lá para frente. E eu acho que o principal, na crise de 2008, muita gente deu pouco sinal para comprar, né? Então, um imóvel, sei lá, de 1 milhão, a pessoa deu 5%, deu 50 mil. E estava devendo 950. E depois, se o imóvel cai para 700 mil, ela fala, peraí, estou devendo 950, o imóvel vale 700, e aí causou o efeito dominó. Então, isso acabou atrapalhando muito o mercado, né? Que foi o subprime, foi exatamente por causa disso, porque o crédito era ruim,
E também a questão da inadimplência é uma coisa que ele preferia perder o imóvel do que hoje. Mas mudou bastante. Por exemplo, estrangeiros, na época, compravam imóvel com 10% de sinal. Hoje é de 30% a 35%. Então, ele tem muito a perder. Então, o imóvel tem que despencar muito valor para o cara abandonar o imóvel e deixar aí que a gente chama para foreclosure, né? Que é quando o banco toma e depois vai até para leilão ou vai para o mercado secundário. Então, são duas crises distintas e a inadimplência, eu concordo com você, está bem menor. Eu acho que a gente vai ver números mais reais de acordo em relação ao mortgage, né, a hipoteca, mais para o fim do ano, porque eles realmente estão dando esse prazo mais longo para pagar, mas eu acho que mesmo assim não vai ser nada parecido com a crise, porque primeiro a gente não está vendo os imóveis caírem 40%, 50% de valor, a gente está vendo ofertas agressivas, está vendo casos assim, né, esporádicos, mas não é como uma regra no mercado. Os Estados Unidos está dando muito apoio e os bancos já estavam muito mais criteriosos por conta da crise, né? Então já não era tão fácil conseguir um financiamento como era antigamente. Eles tinham até uma piada: você respira, eu te empresto dinheiro. Então eles tinham empréstimo para pessoas que não existiam. Era muito mais. Agora está muito mais criterioso. Eu acho que não vai chegar nem perto do que foi. Mas a minha opinião é que a gente vai ver números mais reais em relação a isso um pouquinho mais para o fim do ano, onde essas carências vão acabar e as ajudas do governo também, né? Não sei até quando vai continuar, que a gente vai ver de fato o que vai acontecer. Mas uma opinião. Entendido. Eu vou para a última pergunta aqui que a gente já tinha anotado e depois eu vou partir para a pergunta do público, que a gente já está recebendo algumas perguntas aqui na live. Aí é mais uma curiosidade, a gente vocês comentaram sobre um público, por exemplo, de Nova York que está comprando em Miami ou na Flórida, um público da Califórnia comprando em Miami ou na Flórida. Como é que eles estão comprando, se eles não estão podendo viajar, se eles não estão podendo ver? Como é que está sendo reinventar a venda dos imóveis no momento onde o pavor das pessoas é estar em contato com outras pessoas? Esquece, eu vou, né? Com certeza. Pra gente, é até engraçado isso, que pra gente não está sendo impacto tão grande, porque o nosso foco sempre foi o público fora dos Estados Unidos e fora da Flórida. Então, eu já tinha vendido inúmeros imóveis sem a pessoa estar aqui. A gente já tem uma equipe que trabalha com a gente, que aqui a gente, quando precisa reconhecer firma, a gente chama de notorizar, né? Então, que a pessoa vai no Brasil, vai no cartório normal, manda para cá, a gente traduz o selo, a gente não, né? Mas os advogados traduzem o selo do cartório. Então, para a gente, não está sendo uma dinâmica tão diferente do que a gente sempre fez. A gente sempre teve a nossa apresentação toda digital, a gente sempre trabalhou remoto, a gente tem os corretores aqui, a gente tem um sistema muito completo, muito fácil de trabalhar, que a gente consegue mandar tudo por internet. Então, para a gente não é novidade agora, mas as coisas que estão acontecendo o Zoom, né? Maravilhoso, não sei como... Eu já conhecia, já tinha até usado, mas nunca tinha feito o link de usar com os meus clientes, e ainda mais que a gente pode compartilhar uma tela, compartilhar a tela do computador. Eu tenho usado isso muito para os meus clientes. FaceTime a gente tem usado bastante. E agora, de um tempo para cá, a gente já estava fazendo dos imóveis, existe uma tecnologia que chama Matterport, que é um 3D virtual. Você anda, né? A pessoa vai, tira foto do apartamento inteiro e a pessoa de qualquer lugar do mundo, ela anda por dentro do apartamento, vai dentro dos quartos, vê a vista pelo computador. Então, essas coisas já existiam, não são tecnologias novas, mas a gente está achando maneiras de utilizar, né, com mais eficiência. Então, mas para a gente não foi um choque. Acho que para o corretor americano talvez sim, mas para a gente não foi. Legal. Até complementando, Lívia, o que a Carol falou, e realmente a gente sente que os americanos, os profissionais americanos estão sofrendo mais, né? Então, até uma notícia que saiu ontem, a gente postou nas nossas redes sociais, a gente tem 3 meses dentro da plataforma da One Sotheby's International Realty, que é uma subsidiária da Sotheby's International, que é de Nova York, que é a parte imobiliária, que é uma subsidiária da holding em Londres, né? Que é a famosa casa de leilão, que tem 250 anos.
Então, só a subsidiária do sul da Flórida tem 1.000 corretores dentro da plataforma da One Sotheby's. E nós, com muito orgulho, a gente fala isso, porque nós somos brasileiros, a gente tem que divulgar isso. A gente ganhou o prêmio ontem de time número 1 no mês de abril. Então, no mês da pandemia, no mês de crise, a gente foi o maior volume de vendas da companhia. A gente não parou de trabalhar nem um minuto. A gente continuou com ofertas em contrato, sempre em contato com o cliente, fazendo as questões virtuais. Então, a gente conseguiu fazer do limão uma limonada e conseguimos até ajudar até alguns clientes que estavam com problemas de não conseguir pagar e conseguimos uma oferta com outro cliente também sem ver. Então, foi tudo digital. Quem comprou não viu, quem vendeu não estava aqui e, logicamente, com nossa expertise de atender estrangeiro, a gente conseguiu fechar essas vendas e todo no final foi... Acho que eu perdi o André um pouquinho. Cortou para mim também um pouquinho. Só aqui, voltei. Voltou. Tá. Só para complementar até um pouquinho do que o André falou, a gente também tem pessoas que querem ver, né? Que não podem comprar sem ver. E o real estate aqui, tudo que tem a ver com a construção civil e venda, não parou, tá? A gente não foi obrigado a parar. Então, tá todo mundo muito flexível de ter prazos mais longos, esperar a pessoa poder vir também. Então, quem precisa ver para comprar, para vender é super fácil fazer de longe, mas para comprar, tá tudo muito flexível. Existem, inclusive, novos documentos, né? Os adendos que são feitos aqui pela organização dos corretores, que é uma organização muito forte aqui, padrão já deles, que a gente consegue trabalhar e mesmo quando a pessoa precisa, a gente tem como gerenciar esses tempos, né, mais longos agora. Perfeito, bacana. Parabéns aí pelo trabalho, é sempre bom ver os brasileiros se reinventando, que é uma característica dos brasileiros, enfim, a adaptação, até porque no nosso país as coisas mudam muito, então a gente já nasce sabendo se adaptar. Eu vou partir agora para as perguntas que estão acontecendo aqui na nossa live, tá? A primeira pergunta que já tinha vindo, já tem um tempinho, é sobre a ligação férrea entre Miami, Fort Lauderdale e Palm Beach, né? O trem. O quanto isso impacta o mercado imobiliário? Em Miami, no caso. Muito e até tem uma surpresa. Estão se criando subdivisões das estações que não estavam previstas no plano que inicialmente era da Brightline, depois o Richard Branson da Virgin acabou comprando, né? Então, por exemplo, começaram a construir 2 estações intermediárias, uma em frente ao Aventura Mall. Então, a estação primeira era lá em Miami, em Downtown. Ia depois para Fort Lauderdale, depois para Palm Beach. E a gente está previsto para o ano que vem para Orlando. Então, seriam só 4 estações. Então, já tem 2 estações em construção. Uma no Aventura Mall, então vai ser de Miami Downtown até o Aventura Mall. Do Aventura Mall vai ser a segunda parada em Fort Lauderdale. Depois vai ter uma parada em Boca Raton, aqui onde eu moro. E depois Palm Beach. E vai ter mais uma parada que já está prevista, que vai ser no Porto de Miami. E aí no plano para 2022, eles estão prevendo também para o Cabo Canaveral e para Tampa. Então, eles vão ligar mais de 5 aeroportos e 5 portos de trem, que vai ser uma coisa muito legal, porque a gente não tinha a cultura do transporte ferroviário. Então, isso vai ser muito bacana para o turismo, para as pessoas, por exemplo, eu morando em Boca Raton, é impossível você ir para Miami se não tiver um carro. Então, piorou muito o trânsito nesses anos. Então, tendo a estação de trem, isso eu acho que vai valorizar mais os lugares, porque às vezes a pessoa, dá um exemplo, não morava em Boca Raton e trabalhava na Brickell por causa do trânsito. Então, se tiver agora o trem, então pode ser que nesses lugares que são próximos das estações de trem, vai ter uma procura maior e aí oferta e demanda, o mercado deve subir nessas regiões. Legal, bacana. E o mercado aqui, o jeito que a cidade na Flórida foi construída foi para o carro, não foi para o pedestre. Então, e aqui a gente tem um conceito de subúrbio americano, né? Tem os centros downtown onde se trabalha, e onde as pessoas moram, são 2 lugares separados, tanto que as escolas boas são sempre muito longe dos centros onde as pessoas trabalham. Então, o que a gente chama de commute, que é você ir e voltar para o trabalho, é super normal alguém dirigir de meia hora, 45 minutos para cima, sem trânsito. Sei que não se compara a São Paulo, mas a gente tem uns trânsitozinhos aqui de vez em quando.
Então, esse era o estilo de vida, ainda é de grande parte. Então, a Brickell, quando começou a crescer muito, ela trouxe um pouquinho do estilo de vida de Nova York, onde as pessoas fazem tudo andando. Elas moram e trabalham no mesmo lugar, o que também é um conceito um pouquinho diferente. Mas como tudo foi feito para o carro, em centros muito densos não tem como o carro chegar, ficou um nó. Então tinha que acontecer, né? E os lugares serem mais conectados, e isso está mudando como as pessoas moram, onde, inclusive um painel que a gente escutou com um grande incorporador aqui do sul da Flórida, ele já está vendo uma demanda de pessoas morarem em lugares menos densos, ou seja, uma ocupação de lugares que antes eram esquecidos e desvalorizados. E com certeza o transporte público vai ajudar. Então, onde o trem estiver passando perto, qualquer outro tipo de transporte público, a gente vai ver uma valorização grande desses lugares e as pessoas habitando lugares que aqui a gente nunca pensou em habitar, porque não tinha como chegar, né? Então, acho que vai ser mais importante do que nunca agora. Perfeito. Eu vou juntar duas perguntas aqui que a gente teve numa só, que é mais ou menos a mesma ideia. Uma pessoa perguntou qual é mais ou menos o percentual de renda em aluguel que uma pessoa consegue com imóvel em Orlando. Eu sei que é um pouco amplo, porque eu acho que depende do imóvel. E outra pessoa perguntou, investindo $500 mil num imóvel em Miami, quanto conseguiria de renda? Enfim, uma ordem de grandeza. Quer falar, André? Isso vai eu vou até pegar a pergunta da Carol, né? Vai depender muito do objetivo da pessoa. Assim, quando ela faz um investimento no mercado financeiro, se ela quer uma coisa mais a longo prazo, curto prazo, se quer ter liquidez, se quer ter uma coisa para uma emergência sair de imediato, então isso vai mudar muito, independente de ser Orlando ou Miami. Então, Orlando tem uma renda, um potencial de renda maior, mas ele depende de muito giro. Então, não tem tanta valorização imobiliária, porque as casas ficam sendo mais usadas. Você vai alugar lá 50 vezes por ano uma casa. Se for uma vez por semana, seriam 50 vezes por ano. Busca-se 6% ao ano em Orlando, tá? Tem gente que fala em 10%, mas é muito fora da curva, tá? Um rendimento bom em Orlando é 6%. Em Miami, se tiver em prédios residenciais, é abaixo de 3%. Por quê? Porque o custo do condomínio IPTU é muito alto. Porém, Miami tem uma renda muito boa com imóveis comerciais. Por quê? Porque 70% da população do estado da Flórida está no sul, ali de Palm Beach County para baixo. Então, tem muito mais indústrias, tem muitos escritórios, tem muitas empresas, os maiores centros logísticos, né? A gente fala até dos portos, né? De Fort Lauderdale, Miami, a região ali de... Então, a questão dos imóveis comerciais, se consegue chegar a uma renda de 6%, 7%, 10%, se você entrar na hora certa, às vezes até entrar junto com o incorporador. Então, são 3 tipos de renda. Eu não gosto de dar uma resposta muito certa, porque o mercado aqui é muito dinâmico. Qualquer coisa que a gente falar para vocês, e essa live a gente está fazendo no final de maio de 2020, e alguém assistir essa live daqui 6 meses e vai querer usar isso, não vai dar certo. O mercado é muito rápido. O que a gente fala num mês, no outro mês a gente tem que estudar tudo de novo, porque mudou a tendência. Até porque, especificamente falando de Orlando, a gente está falando de turismo, está falando de Disney, e a gente não sabe o que vai acontecer agora, né? E é importante lembrar que aqui o corretor, a gente vende imóvel, né? A gente ajuda e dá toda uma consultoria para o imóvel. A gente não vende retorno. É óbvio que a gente dá toda a informação, a gente faz a pesquisa junto de mercado, de objetivo, para ter certeza que o investimento da pessoa vai ser um investimento certeiro, né? Mas com o imóvel é sempre importante lembrar que a gente está à mercê do que está acontecendo no mundo, né? Então, eu diria que nesse momento específico, amanhã tudo pode mudar, né? Mas os números que o André falou é exatamente isso, geralmente que as pessoas vêm buscando. Perfeito, gente. Até assim, para o nosso público, se alguém tiver alguma dúvida mais específica sobre o seu imóvel em Miami ou sobre o seu investimento que queira fazer, eu não tenho dúvida que a Carol e o André ou alguém do time deles vai poder atender e, enfim, falar do caso mais específico.
porque aqui fica muito amplo, porque a nossa ideia hoje era muito mais uma explanação do que está acontecendo no mercado da Flórida. O brasileiro está um tempo sem vir aqui, então muito cliente estava me perguntando, Lívia, o que está acontecendo, como é que você está sentindo? E tudo o que eu tenho para falar é só um sentimento, porque não é assim, meu meio de trabalho, aqui a gente trabalha com investimentos financeiros. Então, essa foi a ideia do convite para essa live. Então, eu queria agora deixar o André e a Carol com as palavras finais, o que eles quiserem falar, enfim, o que eles quiserem trazer de informação ou do trabalho deles, e depois a gente encerra. Obrigado, Lívia. Queria agradecer e até informar um dado importante da indústria, né? São 120 mil corretores de imóveis na Flórida, 44 mil no sul da Flórida. Estima-se que em torno de mil brasileiros. Então, acho que o mais importante, como tem tanta gente nesse mercado, é você procurar trabalhar com alguém que te dê a melhor informação. Por quê? Porque a tecnologia está aí. Daqui a pouco as pessoas nem precisam mais de um corretor de imóvel, vai ver o imóvel lá, como já muitos vêm, né? Você tem vários aplicativos que você consegue dar uma base boa, não é 100%, mas ajuda bastante. Mas todas as informações de tendência, a parte de documentação, o que fazer, se o lugar está certo, se o lugar está errado, só um profissional qualificado que vai conseguir fazer isso. E principalmente quem está no dia a dia ali com os clientes, vendo o que está acontecendo. Nós temos uma experiência muito ampla aí de trabalhar com o sul-americano e com o americano, e agora expandindo aí com a plataforma da Sotheby's em 70 países. A gente está conversando com muita gente da Europa, com muita gente do Canadá, que são realidades diferentes, então a gente acaba acumulando mais experiência, e com certeza mais soluções para os nossos clientes. Então, acho que isso que as pessoas têm que buscar, principalmente no mercado em crise. Assim como no mercado financeiro, você tem que estar com a melhor instituição, com o banco mais sério, mais sólido, com o teu melhor gestor e aquele que está lá estudando no dia a dia para te passar a melhor informação para você tomar a melhor decisão. Obrigado. Eu acho que, só complementando um pouquinho o que o André falou, a gente toma isso como muito importante, uma responsabilidade para a gente. Alguém chega aqui para a gente querendo investir, querendo mudar, querendo ir para lá ou ir para cá, é muito importante entender o todo, né? Então, a gente veio, né? A gente teve a Dweck Realty por quase 8 anos, né, André? E aí a gente vendeu para a One Sotheby's, que é uma empresa grande, né, de uma plataforma imensa. Então, mas a gente continua sendo muito boutique, pegando muito na mão, porque a gente acredita que um investimento num imóvel é uma coisa muito séria, né? E faz parte de todo um contexto da pessoa. Então, a gente se considera consultor, né? Não só um vendedor, mas um consultor para ter certeza que tudo vai fluir bem, que todos os pedaços do quebra-cabeça estão se encaixando. E dentro dessa plataforma da One Sotheby's agora, que é global, a gente está conseguindo encaixar isso muito melhor. Inclusive com pessoas que têm imóveis no Brasil, com pessoas que querem fazer permutas. Então, a gente continua sendo boutique dentro de uma plataforma muito, muito grande, muito global. Então, é legal que a gente consegue dar essa consultoria em vários níveis para as pessoas, né? E a gente tem uma série de parceiros que falam a mesma língua, que ajudam em outros campos, mas que no final é importante para tudo fluir. Então, acho que no final isso que é importante, né? E a gente ter certeza que a pessoa que está trabalhando com a gente, que no final vai ser um ótimo investimento e que a pessoa vai estar feliz. Acho que no final, acho que é isso que a gente quer, tanto eu quanto a Lívia, né? Para ter certeza que o investimento é certeiro. Perfeito. Gente, muito obrigada pela participação, obrigada por vocês terem reservado esse tempo para falar com os nossos clientes, a gente fica muito feliz. E, pessoal, até a próxima live. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Muito obrigado.